pessoal, vamos fazer aqui mais alguns exercícios inéditos de história para essa. Primeira questão. Pelo Tratado de 1810, regulando o comércio com a Inglaterra, ou seja, a vinda da família real em 1808. Em 1810, eles assinaram alguns tratados com a Inglaterra, Aliança Amizade e Comércio e Navegação. Tá? Você tem que saber, Aliança Amizade, fim gradual do tráfico negreiro, e comércio e navegação é alguns benefícios, entre aspas, né? Das exportações da Inglaterra. Bora lá, letra A. Portugal e Brasil tiveram grandes lucros e benefícios. Firmas brasileiras puderam se estabelecer na Inglaterra. A Inglaterra conseguiu grandes vantagens e lucros. A indústria brasileira e portuguesa tiveram grande expansão. Portugal e Brasil tornaram-se potências econômicas. Vamos lá. Portugal e Brasil tiveram grandes lucros e benefícios? Não. Apenas a Inglaterra teve grandes benefícios com esse tratado. Até Portugal ficava atrás da Inglaterra. A Inglaterra tinha mais como é que eu posso falar? Mais benefícios nesse tratado. Era apenas 15% sobre a exportação. Portugal, se não me engano, era 17%. Ou seja, nem Portugal, tá? Que o Brasil era sua colônia, né? Era já império. Nem Portugal tinha tanto benefício como a Inglaterra nesse tratado. Então já não é a letra A. B. Não, aqui ainda era colônia. 1810, só veio virar império a 1822. Ou seja, o Brasil ainda era colônia de Portugal e nem Portugal possuía tantos benefícios como a Inglaterra com o Tratado de Comércio e Navegação. B. Firmas brasileiras puderam se estabelecer na Inglaterra. Também não, isso aqui totalmente fora do contexto. A Inglaterra conseguiu grandes vantagens e lucros, foi o que eu falei. A Inglaterra ela tinha mais benefícios do que Portugal no Tratado de Comércio e Navegação. Então você está certa. A indústria brasileira e portuguesa tiveram grandes expansões? Não. Portugal não teve grande expansão industrial durante esse tratado, não. Tu vai lembrar que a indústria brasileira atrasou por causa do tráfico negreiro e das concorrências com a Inglaterra, concorrência econômica. Portugal e Brasil tornaram-se potência econômica, também não tem nada a ver. Portugal saiu meio que, entre aspas, perdendo. A Inglaterra teve muitos lucros e vantagens, grandes benefícios com o Tratado de Comércio e Navegação de 1810. E também teve a Aliança e Amizade. Foram dois tratados. Proclamando a independência em 1822, o Brasil adotou como forma de governo. Tu vai lembrar lá, 1822. República ou monarquia, já vai pegar de base. Lembra que era monarquia, ainda não era república. Então, tu já vai tirar a letra A e a letra D. Monarquia constitucional? Sim. Parlamentarista? Não. Tu vai lembrar da Constituição Mandioca, 1823, que queriam diminuir o poder do monarca, queria colocar um parlamentar. Então, não é letra C. E foi dissolvida. E foi aplicada em 1824 a Constituição, que dava amplos poderes para o monarca, que era Dom Pedro I. E aí, monarquia absoluta, hereditária e divina, ou monarquia hereditária constitucional, que eu falei, tá certo, e representativa, também tá certo. E ela era hereditária, tá? A monarquia não era absoluta, era hereditária e não era divina. Não era um religioso, tá? Que ia passar o poder da monarquia. Então, gabarito é a letra E. Monarquia hereditária, constitucional e representativa. Destaca-se como consequência da política da Guerra do Paraguai. Aqui quer saber uma consequência política, tem que lembrar disso.
consequência religiosa, consequência militar, tá? Aqui ele quer saber uma consequência política. Vamos lá. O desenvolvimento da indústria têxtil, a formação do Partido Restaurador, a evolução do ideal republicano, o aperfeiçoamento do Exército Brasileiro ou a ampliação do poder judiciário. O desenvolvimento da indústria têxtil sofreu lá na década de 18, não tem nada a ver. E outra, ele quer saber uma consequência, deixa cá de novo, política, não é religiosa, nem militar, não é consequência econômica, é política. A formação do Partido Restaurador, nada a ver, aqui é no período regencial, 1831. 1831. A evolução do ideal republicano, e aí, será? O aperfeiçoamento do exército brasileiro, também não. Foi uma consequência do Paraguai? O exército brasileiro ficou forte? Sim, mas isso não é uma consequência política, é uma consequência militar. Ele quer saber uma consequência política. A ampliação do poder judiciário, essa aqui é totalmente fora do contexto. Não teve um ampliamento do poder judiciário. Houve uma evolução do ideal republicano. Guerra do Paraguai, 1864, já acabando lá o segundo reinado, levantou um ideal republicano, tá? O exército também ficou contra o Dom Pedro II, contra a monarquia. Os grandes fazendeiros, os chefões lá, ficou também um pouco descontente com o fim da escravidão também. Poder religioso também ficou contra o segundo reinado, mas como ele percebeu, a consequência da Guerra do Paraguai foi a evolução do ideal republicano. Política, se fosse militar, é o aperfeiçoamento do exército brasileiro, tá bom? Logo após do golpe da maioridade de Dom Pedro II, teve que enfrentar a revolta liberal de 1842. 1842, revolta liberal, São Paulo, Minas Gerais, se eu não me engano, Rio de Janeiro também. Mas muitos livros eles só mostram alguns, né? Mas São Paulo e Minas Gerais. Esse movimento originou-se o que? Do separatismo paulista, na instituição da presidência do Conselho de Ministros, considerada aqui pelos liberais como contrária à Constituição, na agitação feita por elementos republicanos estimulado pelo exemplo dos países latinos, na oposição dos liberais ao movimento maiorista que se efetivou ferindo a Constituição, ou na dissolução de recém-eleita Câmara dos Deputados sob a alegação de fraudes e violência nas eleições. Não houve o separatismo paulista, não foi o movimento. Já cortar. Na instituição do presidente do Conselho de Ministros, considerado pelos liberais não foi um movimento propriamente dito contra a Constituição, tá? A revolta dos liberais foi contra a dissolução do Ministério Liberal e do aumento de poder no Congresso, se eu fosse dizer, dos conservadores e não dos liberais. Dom Pedro dissolveu o Ministério dos Liberais, por isso que eles se revoltaram com esse movimento. Na intenção foi pelo republicano, firmado por exemplo países latinos, não tem nada a ver. Na oposição dos liberais ao movimento maiorista que se efetivou. Não, tu tem que lembrar lá que os liberais e os conservadores eram farinha do mesmo saco, tá? Mudavam quase nada, só o nomezinho dos dois. E incentivaram sim a maioridade de Dom Pedro, visto que naquela época estava descentralizado, não tinha uma figura central e estava precisando. Então não é a D. Na dissolução da recém-eleita Câmara dos Deputados, ou seja, dos ministérios liberais, sob a alegação de fraudes e violência nas eleições. Sim, é a revolta dos liberais em 1842. Gabarito letra E. Apesar da preponderância inglesa no século XIX, por 2 anos o Brasil manteve contatos e relações diplomáticas com o governo de Londres. Este rompimento foi de decorrência, ou seja, tu vai lembrar lá, qual foi o ano e o período que Brasil e Inglaterra romperam laços comerciais, né, diplomáticos.
da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, século XIX, tem a ver com o rompimento entre Inglaterra e Brasil? Será? Lei Eusébio de Queiroz, 1850, contra o tráfico negreiro? Não. Essa aqui tu já sabe, que eu tô ligado. Da oposição do Brasil à renovação dos tratados em 1810? Não. Não houve renovação no Tratado de 1810, que foi aquele que eu falei lá no início. Comércio e navegação, aliança e amizade. Da questão Christian, sim, acaba a letra C. 1800, começou em 1862 até 1865. Tu vai falar do navio inglês que desembarcou na Baía de Guanabara, se eu não me engano. Aí houve o aprisionamento dos oficiais ingleses, briga. Aí houve rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra, solicitando que Portugal e o Brasil pedissem desculpa. Essas questões. Foi a questão Christian, que ocorreu em 1862 a 65, onde houve esse rompimento, tá bom? Não teve versão inglesa na Cisplatina, também não. Da oposição da Inglaterra à renovação, também não. Já expliquei ali em cima que não houve. Não, você poderia confundir aqui, ó, a E e a B. Mas como você é um cara safo, você sabe que Inglaterra e Brasil romperam relações diplomáticas com a questão Christian, tá bom? Então é isso, tamo junto, valeu.